Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês atualização aí, tanto setorial do nosso índice Ibovespa, quanto comentar alguns ativos que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, tá? E lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago análise para a próxima semana. Beleza? Dito isso, só lembrando aqui no nosso site do capitalismo.com.br, na aba aqui de resultados, vocês conseguem ter acesso ao desempenho das nossas estratégias, não só do swing trade, mas de todas as estratégias nossas aqui, né? Cadê a do swing trade aqui? Até o momento 11,60% de ganho. Deixa eu só dar um zoom aqui. Né, ó, 11, deixa eu ver, 11,60% até o momento contra 7,27% do Ibovespa. Beleza? E se você ainda não é cliente e quer se tornar cliente, tá rolando aí o cupom, que é o Records, com 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes, aí válido para as assinaturas tanto do Full Trader quanto do Carteiras Capitalizo. Beleza? Dito isso, então já vamos para o gráfico, né? A gente tem um Ibovespa, tá, pessoal? Segue ainda um processo corretivo, mas demonstrando uma certa perda de força compradora nessa região. Tá embananado aqui, né? Um caixote em topo, olha. A gente vê aqui um caixote em topo, mas o que percebemos durante a semana é que tem bastante ativos que tem bastante peso no Ibovespa, que estão iniciando um processo de um pivô de baixa no curto prazo, então isso vai acabar pesando um pouco mais para o Ibovespa. A gente pode ter, caso venha perder o fundo aqui na região do 116, uma correção um pouco mais ampla para a faixa do 114,5, tá? Mas por enquanto está num caixote aqui no topo, só que tem bastante ativos que está interessante para tentar pegar um movimento na ponta vendedora, tá? Mas são poucos ativos, tá? É uma semana um pouco mais para ficar para proteger as operações que já estão em andamento, no caso, administrar as posições em andamento, do que querer ficar caçando entrada nesses momentos de mercado quando está preso em um certo caixote, tá? É mais difícil, são movimentos mais complexos, logo aumentam mais o risco, tá? Então bastante cuidado. Eu trouxe menos ativo hoje, trouxe 4 ativos e 2 aí pedidos do vídeo passado, ok? Então Ibovespa segue ainda no caixote. Para retomar a movimentação de alta, tem que romper e se manter acima dos 120 e 700, e a base do suporte desse caixote aqui de correção em topo é a faixa do 116,5, tá? O índice financeiro, mesma coisa que o Ibovespa, segue aqui em um caixote, né? Tá preso aqui, olha, onde a gente tem a resistência desse caixote nos 12.500 e o suporte nos 11.900, tá? Então também tá aqui preso, mas consolidado, né? O Imob também demonstrando certa fraqueza, iniciando aqui um processo de correção, tá dentro de um canalzinho de alta, né? Uma deriva, mas querendo ou não, um caixote aqui também, né? Se a gente pega aqui, ele está trabalhando lateral já, olha, durante a semana inteira, ou seja, demonstrando certa fraqueza na ponta compradora, até tendo em vista o forte movimento que fez de alta, os ativos agora começaram a fazer um processo de correção, tá? O que não é nada normal, tá, pessoal? Só para deixar claro. O IEX também, um processo de correção, subiu pra caramba, né? Foi um dos índices que mais subiram. E agora também abriu um processo de correção, né? Não conseguiu dar sequência no rompimento desse topo, abriu aqui um processo de correção. A gente tem nível de suporte aqui na faixa dos 87.300 pontos, a resistência lá nos 91.600, tá? Ele pode ficar batendo cabeça aqui também, igual o índice Bovespa, o índice financeiro, tá? A maioria dos índices, tá, pessoal, estão assim. Índice de consumo idem, olha lá, mesma coisa. Processo de correção lateral já fazem 2 semanas. Né? Os ativos do setor de consumo demonstraram aí bastante fraqueza nas últimas 2 semanas. A gente viu ativos caindo bastante. Né? Então aqui, ó, correção lateral, zona de suporte base é a faixa dos 2.900 pontos. E a resistência tem uma aqui nos 3.200 e logo acima já tem outra aí nos 3.300, né? Tá um pouco mais embananada aqui o índice de consumo, tá? Então já indo para os ativos, tá, pessoal? Eu acho boas três, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque, ó,
Deu uma melhorada nas 2 últimas semanas aqui, mas é um gráfico bem feio aqui para trás, né? Olha, o que me chamou a atenção nele foi, se a gente pega pelo gráfico mensal e coloca aqui as médias, a gente vê que pode ser um rompimento para cima, né? Olha lá, ó, ele está andando aqui lateral, tá vendo? Ó, corpo pequeno ou pequeno, pavio e corpo pequeno, tá vendo? Só que depois de ter feito uma longa barra compradora, né? Olha lá, ó. Ou seja, isso aqui pode estar antecedendo uma possível continuação desse movimento prévio, que é essa pressão compradora. E aí, Boas 3 passa a ter alvo lá na região dos 12,32. Indo para o gráfico diário, a gente vê aqui que ele fez um movimento de alta, tá num processo aqui, deixa eu ver se forma uma bandeira, né? Que é esse movimento de alta e uma bandeirinha aqui, ó, que pode ser um processo de continuação de alta, tá? Então, no rompimento aqui da própria máxima de sexta-feira, na faixa dos 7,98 eu vejo uma boa possibilidade de compra em Boas 3. O stop você pode deixar aqui embaixo no fundo, ó, um stopzinho de 3,16. A parcial fica ali no primeiro nível de dificuldade que o papel tem, que é na região dos 8,43. Então é um upside aí de 5,5% contra um stop de 3,23, né? Então uma relação bem interessante. E aí depois tentar carregar 2, 3 vezes o tamanho desse risco, tá? O que daria para ser feito aqui também, você pode projetar esse movimento aqui para cima, né? Vai dar alvo lá na região dos 8,31, depois 8,56, depois 8,73. Então acho bem interessante Boas 3 para compra. Outro para compra, Aura 33, inclusive foi o que eu comentei na semana passada. Né? Quem conseguiu aproveitar a oportunidade já conseguiu até fazer parcial, né? Porque a entradinha teria sido um rompimento da máxima dessa barra de força. Olha, o papel chegou a andar 4,17 contra um stop de 4,47. E agora está aqui num processo de consolidação que dá a entender que é a formação de um fundo ascendente e no rompimento do topo. Sigo acreditando que ainda tem espaço para ir buscar lá a região dos 38,57, o que dá um upside de 7,38. Né? Então a entradinha na região de 35,98, o stop na região de 4,48, né? O que seria um stopzinho, stop de 4,66 contra um upside aqui de 7,18, né? Então mais do que 1 para 1, daí 1,5, 1,7 para 1, tá? Então eu acho interessante porque também, se a gente pega, deixa eu só tirar essas médias aqui. A gente pega para dar uma olhada aqui, o stop nesse caso ele fica protegido abaixo do antigo topo, ou seja, abaixo do novo nível de suporte deixado aqui em Aura 3, tá vendo aqui? Foi esse topo, ó, ele fez o rompimento, tá aqui consolidando acima dessa região, rompeu o canalzinho de baixo, então a expectativa é o quê? Fez movimento de alta, tá deixando aqui a possível formação de um fundo ascendente para tentar lançar mais uma perna para cima. O stop que fica aqui embaixo, ele está protegido abaixo dessa zona aqui, né? Abaixo dessa zona aqui. Então é um cenário aí bom para a hora 33 para tentar pegar a continuação desse rompimento do canal de baixo com alvo lá em 38,63, tá? Para venda eu achei interessante ENAT3, se a gente olhar aqui pelo gráfico diário com o apoio das médias, a gente vê que está fazendo o quê? Ela perdeu força, né? Olha, tem um topo aqui, ela tentou romper topo, acabou falhando e iniciou o quê? Um processo de pivô de baixa, né? Topos e fundos descendentes, ó. Movimento de baixa, correção, movimento de baixa e tentou fazer o repique, olha lá, ó. Sentiu, perdeu força na média móvel de 20 descendente em região de troca de polaridade, né? Ó, antiga zona de suporte agora está funcionando como resistência, que foi esse fundo aqui. Deixa eu só mais um zoom para ficar mais claro ainda para vocês. Aí, agora sim, hein? Tá vendo? Ó, esse antigo fundo ela voltou a testar como resistência, perdeu força, deixou aqui o pavio para cima. Então vejo uma possibilidade aí boa de venda para a Enat 3, tá? A venda é na perda da mínima de sexta-feira, na região de 3,08, stopzinho acima da máxima, stopzinho aí de 4,5%, para tentar pegar o retorno do papel aí lá para a faixa primeiro dos 12,01 e quem sabe lá um retorno para a faixa dos 10,55, tá?
Mas aqui, olha, nessa zona de suporte dos 12 e 40, você já consegue fazer a parcial de 1 para 1, ou seja, tirar o risco da operação e tentar carregar até outra zona de suporte aqui, olha, dos 12 com 0,4, que já daria um upside aí de 8%, né? 2 para 1 o tamanho do risco, tá? Então também acho interessante a NAT3, que perdeu força compradora, né? A gente percebe aqui também pelo volume, olha, alto fluxo vendedor nesse pivô de baixa aqui. O papel segue uma expectativa um pouco mais de baixa, tá? E o outro papel na ponta vendedora é Light 3. Então, Light 3 aí também fez um forte movimento de alta, olhando pelo semanal, se afastou bastante da média móvel de 9 e de 20 períodos, então tentando encaixar uma venda pelo gráfico diário e tentar levar pelo gráfico semanal. O que seria isso? Você encaixar uma venda no diário e usar aqui a média móvel de 9 do semanal como base de primeiro alvo. Então, lá na região dos 6,86, olha. Aí, indo aqui para o diário, ela perdeu o fundo, né? Olha lá. Ela virou a 9 e a 20 para baixo, ela fez o fechamento abaixo da 20 e aqui, olha, ela perdeu esse último fundo, ou seja, pode iniciar um processo de baixa que seria uma correção dentro do gráfico semanal, só que você consegue pegar uma venda pelo gráfico diário. Então, a entradinha aqui na região dos... Aqui como está um pouquinho abaixo, eu ainda deixaria, eu colocaria aqui, ó, na região dos 8,31 a venda, né? 8,31 a venda, o stopzinho aqui, olha, na máxima desse topo, seria na região dos 8,82. Então, dos 8,30 aos 8,82 é um stopzinho de 6,25, né? 6,25. A gente pegar aqui também dá para usar como base essa zona de antigo nível de resistência que agora está funcionando como suporte, que é a faixa dos 6,68, já dá um upside de 19%. Ou seja, então quando, né, se o ativo, né, se o ativo seguir a favor dessa venda, fazer uma parcial do tamanho do stop para tirar o risco e tentar carregar até lá embaixo, né, que seria a região, ó, do 6,87, tá vendo como vai em linha com esse nível de suporte aqui, ó. Ele está no 6,73 e a média no 6,87. Então, Light 3 aí também é um pivôzinho de baixa pelo intra diário, tentando pegar uma correção lá no gráfico semanal. Também acho interessante aí Light 3. Se a gente olhar aqui os indicadores, olha, TPV muito esticado da média, já apontando, embicado para baixo. Aqui o IFR também já fez o pivô e já perdeu o fundo, tá vendo? IFR já perdeu o fundo, já fez o pivô de baixa. Ou seja, demonstrando aí uma possível movimentação de baixa no curto prazo, tá? Só para a gente dar uma olhada, pessoal, os indicadores aqui também de ENAT 3, olha. Passou aqui o TPV para baixo, tá vendo? Ó? Bastante volume vendedor. O IFR trabalhando abaixo da zona 50, tá vendo? Ele saiu da zona de sobrevenda, testou a zona 50 e já embicou para baixo de novo. Ou seja, IFR trabalhando abaixo da zona 50, eu interpreto como a pressão predominante no momento é de venda. Tá aí acima da zona 50, força predominante compradora. Ok? Então também acho aí bem interessante, de boa as três. Ele tá aqui afastado, mas percebe como ele já embicou para cima, né? Olha, ele tem o fundo aqui no TPV, o fundo aqui mais alto e embicado para cima. E olha o IFR, a diferença daqueles outros dois, ó. Fundo aqui, fundo mais alto e segue mirando para cima, né? Então sigo acreditando que ele tem a possibilidade de dar sequência nesse movimento de alta de curto prazo, ok? Indo agora para os dois ativos que foram solicitados no vídeo passado, Klabin 11, tá um papel um pouco mais travado no curto prazo, tem zona de suporte importante aqui na faixa dos 20 e 90, a resistência, a faixa aqui dos 22,10 e depois 23,30, tá? No momento aqui no curto prazo está um pouco embananado, que eu costumo dizer, tá? Ou seja, não estou vendo nada interessante aqui nem para venda e nem para compra no curto prazo, tá? Como eu disse, é uma semana para ter muito mais calma, proteger as operações, do que querer ficar caçando operações, né? Então protege, fica mais de boa. O Ibovespa está consolidado lateral, o índice financeiro consolidado lateral, o IMOB demonstrando perda de força, o índice de consumo trabalhando lateral, então fica um movimento muito complexo. Se você querer ficar tentando caçar várias entradas, várias oportunidades, você vai acabar se estrepando, porque o mercado ele pode virar, e se você vai e soca um monte de venda e o mercado vira você com stop desproporcional,
você acaba aí se estrepando e às vezes até devolvendo toda a parte do lucro que você acabou fazendo com o mercado em alta, tá? Então, bastante atenção, muita calma, o mercado consolidado, é muito mais atenção. Eu trouxe aqui apenas 4 ativos que eu acho que está interessante, com stop reduzido, usando essa questão da média para pegar uma distorção do preço entre a média, o que acaba aumentando a chance daquela operação ir a favor, né? Então, bastante atenção nessas questões, tá? A Klabin não acho nada interessante para o curto prazo. Itaúsa também, o papel fez um forte movimento de alta, trabalhando aqui dentro de um canal de alta e agora também demonstrando aí perda de força, né? Ou seja, formando aquele caixote no topo, tá vendo? Que vai em linha com o que eu acabei de dizer. Tanto aqui encaixotado, mas dentro de um contexto de alta, não vejo nada para ser feito no momento, não tem venda, não tem compra. Quem está comprado é proteger a operação. O stop técnico fica aqui na região dos 9,44. Perdeu aqui, quem está comprado é uma boa opção para finalizar a operação. Beleza? Então, esse foi o nosso panorama semanal, o vídeo um pouco mais curto por conta desses motivos que eu acabei de explicar. E eu queria agradecer aí a todos os comentários, os feedbacks que estão tendo aqui. Ajuda muito a gente conseguir trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E lembre-se, tá? Deixa aqui nos comentários qual o ativo, qual o setor que vocês estão olhando aí para o curto prazo, que você gostaria que eu fizesse uma análise aqui para você. E se o vídeo tem ajudado vocês a lerem o mercado durante a semana. Beleza? Então agradeço desde já e até a próxima, pessoal.